E aí, família Game Otaku, tribo Game Otaku, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente que foi motivado por algumas pessoas que compartilharam o link de um artigo recente da Ana Paula. Bom, todo mundo deve conhecer a Ana Paula. Ana Paula Ramos é uma jornalista que trabalhou um tempo para a revista Alternativa, então ela é muito relacionada com a comunidade brasileira no Japão. E ela também recentemente escreveu um artigo sobre mim que começou uma discussão sobre discriminação no Japão que muita gente não entendeu. Porque o artigo no qual eu apareço, quer dizer, que eu compartilhei com a Ana Paula, está falando sobre discriminação laboral. Só que tem gente que não prestou atenção nesse detalhe e disse que eu estava falando sobre racismo, né? E elas não entendiam nem a minha explicação de racismo e xenofobia. Mas isso é outra história. Isso está lá no vídeo. Não é esse vídeo em questão. Mas hoje eu gostaria de falar sobre como é ser negro no Japão. Primeiro começando com as experiências que foram compartilhadas com a Ana Paula, para que ela escrevesse esse artigo, e eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. Afinal das contas, eu não estou aqui 2 anos, nem 20 meses, do que 22 anos, então eu vi muita coisa que muita gente não vai ver. E talvez a diferença de como eu vejo as coisas é porque eu não estou inserido em comunidade brasileira, ou seja, eu estou totalmente inserido na comunidade japonesa também pela questão da cultura, que eu conheço bem, e pelo idioma também, que eu conheço, né? Então vamos lá, então o artigo está aqui intitulado Como é ser negro no Japão, país onde 98% da população é nativa. E na realidade, bom, a gente vai começar a ler aqui. Vamos começar a ler. Tá aqui, então vamos ler. Quando o nigeriano Samuel Lawrence chegou ao Japão aos 17 anos de idade, a vida na terra do sol nascente era mais difícil e os desafios do idioma e da cultura assustadores. Então ele está aqui 17 anos, né? Hoje, com 34 anos, Samuel é um engenheiro bem sucedido. Outra coisa que eu quero citar aqui, eu não estou falando de DKC, estou falando de pessoal qualificado que veio trabalhar aqui, né? Para mostrar que o racismo realmente existe, né? É um engenheiro bem sucedido que vive em Tóquio e carrega uma história de quem enfrentou a escola japonesa, que eu escutei que é muito difícil, né? A universidade e o preconceito para conquistar um espaço. Então, vamos começar aqui. Quando eu era adolescente, passava por situações bem complicadas, como estar sentado no trem e ter um espaço livre ao meu lado, mas ninguém querer sentar comigo. As pessoas preferiam ficar de pé, inclusive idosos. Me sentia tão mal que queria levantar para que as pessoas pudessem se sentar. Conta ele a BBC News Brasil. Engraçado que a Ana Paula, ela também tive a oportunidade de conversar com ela. Ela me perguntou como é que esse racismo contra os negros. Só que às vezes é difícil saber porque o que o Samuel está falando aqui não é exclusivo só de negros. Porque, por exemplo, eu achei uma vez também outra pessoa do canal me compartilhou comigo esse artigo escrito por um sul-americano, né, que mora em Yokohama, que ele fala aqui do fenômeno do assento do estrangeiro. Ele chama aqui de gaijin seat, quer dizer, assento, né? Aí está aqui o artigo que ele escreveu, né? The empty seat, quer dizer, o assento vazio, on a crowded Japanese train. 10 years on, the gaijin seat still great. Então quer dizer que isso acontece também, não só com Lawrence, mas com pessoas brancas, né? Eu não vou ler o artigo todo aqui, porque o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre o artigo da Ana Paula. Mas ele está falando aqui, ó. The first post of my newborn blog was titled, quer dizer, o primeiro blog quer dizer, a primeira postagem no blog dele foi An empty seat on a crowded train. If you're conspicuous, no Japanese living there, here who rides the trains or buses, or goes to cafes, or anywhere in public where Japanese people have the choice of sitting beside you or sitting elsewhere, then you've likely experienced the empty seat phenomenon with varying frequency and intensity. Ou seja, se você não é japonês, ele está falando que você vai experimentar o fenômeno do assento vazio. Então, esse cara, pelo que eu entendi aqui, ele é branco, ele fala... depois, se vocês quiserem ler o artigo, está aqui, ó. The empty seat on a crowded Japanese train. É um artigo do Japan Times. Ele fala também de outras pessoas brancas que se sentiram magoadas por isso aqui. Então mostra que o que o Lawrence está falando talvez não seja só para negros, mas pode ser também pode ser, no caso dele, pode ser por ele ser negro, mas ele não vai saber. E pegando para o meu lado pessoal, isso acontece, eu não diria com tanta frequência, mas às vezes acontece. Na linha que eu pego, que é de um alcance um pouco menor, não acontece com frequência. Apesar que semana passada eu fui com meus meninos na cachoeira, na volta, o Daniel e o Ismael sentamos, aí na ponta, quer dizer, um assento um tanto grande, né? E então esse menino, ele
ele estava sentado na ponta do assento, ele saiu e foi para outro vagão, né? Acontece às vezes, né? Mas acontecia mais na linha que eu pegava, a linha maior que vai de Kyoto até Osaka. Nessa, às vezes eu pegava o trem no assento, quer dizer, na estação final, e eu sentava naqueles assentos lá. Eu gostava de sentar no assento só para ninguém, para não ter esse desconforto, né? Mas eu sentava, às vezes a pessoa me via, eu via que as pessoas passavam por mim, sentavam todos os assentos, e era o último que ficava ali. Às vezes o assento ficava vazio, né? Aconteceu comigo também. Mas como eu falei, eu não vou saber se é porque eu sou negro ou simplesmente porque eu sou estrangeiro. Então vamos seguindo aqui. Samuel diz achar que o Japão melhorou e hoje é um país mais aberto, embora situações como essa do trem ainda ocorram eventualmente. Ocorre mesmo. Acho que o Japão foi uma sociedade muito fechada, muito mesmo. E quem está acompanhando o canal sabe que eu fiz uma série chamada Bate-Papo Acadêmica, no qual eu falei com o Daniel. Ele citou uma parte da história japonesa na qual o país ficou fechado, que é o período chamado Sakoku, que são os kanjis de corrente e país, ou seja, o país ficou literalmente acorrentado ou fechado para o exterior, né? O Japão ficou acorrentado, quer dizer, fechado para o estrangeiro por 200 anos, por um tempo atrás. Acho que foi dos anos 1600 a 1800, eu não lembro a data exata. Então, está falando aqui, foi uma sociedade muito fechada por um longo período e de repente passou a aceitar muitos estrangeiros. Mas acho que muito estrangeiro aqui, a Ana Paula está se referindo ao pessoal de Kasegi, né? Eu não sei se é a onda atual que ela está se referindo, né? Eles estão tentando se acostumar a ter pessoas naturais de outros países ao redor. O Japão hoje é muito melhor do que era quando cheguei aqui. Bom, a discriminação racial é uma questão pouco debatida no Japão, pouco mesmo, né? Tanto que quando eu comecei a falar de coisa racial no trabalho, a pessoa já não entendeu, porque talvez não saiba que problema existe. Então, um pouco debatida, mas que esteve no centro de discussões desencadeadas por eventos específicos nos últimos anos. Aí, o que eu ia falar anteriormente, né, que não tem estimativa de quantos negros tem aqui, né? Não há estimativa sobre a quantidade de negros no Japão, uma vez que o órgão de estatística do país só colhe dados por nacionalidade. Os estrangeiros correspondem por apenas 1,7% da população japonesa, para ver quão pouco nós somos, né? Aí começou aqui a questão prática, esse caso que eu conheço, né? Em 2015, quando a modelo Ariana Miyamoto, filha de mãe japonesa e pai afro-americano, conquistou o título de Miss Universo Japão, a questão ganhou espaço depois de uma chuva de críticas. Embora tenha nascido e crescido no Japão, Ariana sofreu ataques de pessoas que diziam que ela não era japonesa o suficiente para representar o país. Bom, isso aqui mostra a questão da hegemonia japonesa, né? Porque ser japonês não quer dizer que a pessoa nasceu aqui e fala a língua. Ser japonês está totalmente ligado à etnia, né? Eu não gosto da palavra raça, porque raça é um conceito que realmente não existe, mas é etnia. E até o sistema de nacionalidade, perdoa-me se eu vou falar o termo errado, acho que chama jus sanguinis, ou seja, só é japonês quem é filho de japonês étnico. As exceções para isso, por exemplo, se eu quisesse me naturalizar, eu poderia dar entrada, mas isso seria o japonês que fez a naturalização, ou seja, Kika. Eu não seria japonês de fato, só por naturalização, né? Então, para ser japonês de fato, tem que ser filho de japonês. E no caso da Ariana, ela não é considerada japonês porque um dos pais não é japonês, né? Deve ser o caso dos meus filhos, né? Só que aqui, felizmente, eles não ficam falando sobre isso, né? Então ela sofreu um racismo, parece que sofreu bastante ataque, né? Aí tá dizendo aqui, naquele ano a modelo deu declarações de que a discriminação a deixava ainda mais motivada e o debate foi além da questão do racismo. Colocou em xeque a hegemonia da sociedade japonesa. Porque, de fato, as crianças são chamadas, desculpe a palavra, por exemplo, a palavra que eu detesto, raffle, né? Estão crescendo mais porque tem é uma coisa que eu ouço sempre, que as pessoas falam que filho de pais japoneses com estrangeiros, as crianças ficam mais bonitinhas, né? E eu acho mesmo, quanto mais misturado, melhor, né? Mais forte. Mas é outra história, né? Um outro caso famoso, que eu vou ler agora, em janeiro do ano passado, outra questão racial levou o tema novamente para a mesa de debate. A prestigiada tenista nipo-haitiana Naomi Osaka foi retratada em uma animação da empresa Nissin, fabricante de macarrão instantâneo, com a pele branca. Eita, ela não é branca não. Qual é o problema de retratá-la com a pele normal? Menina bonita daquele jeito, né? A polêmica fez a empresa vir a público pedir desculpas, dizendo que terá mais sensibilidade no futuro. Não é mais sensibilidade, é só ser real. Não tem que mostrar menina branca porque não tem nada de errado de ser negro, né? E eu não sei de quem eu ouvi, eu não sei se foi na televisão, eu conversei com alguém. Também é uma coisa que chamou a atenção, que zombaram muito da menina por ela falar um japonês não tão fluente, mas pensando bem, ela não foi criada no Japão, né? Então tem essa coisa da pessoa ser japonesa, ela ser obrigada a falar a língua, o que eu acho que não tem nada a ver, né? Os meus filhos são brasileiros por nacionalidade, mas eles não falam perfeito, porque eles foram criados aqui.
Nem por isso ninguém zomba deles por não serem tão brasileiros. Eles são brasileiros, né? Agora no Japão é complicado, a pessoa é obrigada a falar a língua, né? Aí a parte seguinte não tem a ver, está falando do George Floyd. Vamos nos ater à questão de discriminação contra negros, né? Alguns veículos japoneses aproveitaram a oportunidade para levantar uma importante questão. Será que o Japão não tem nada a ver com a luta contra o racismo? Aí cita um professor, professora, né? Yasuko Takezawa, professora do Instituto de Pesquisas em Ciências Humanas da Universidade de Kyoto. A questão racial também é um problema na sociedade japonesa. E eu que o diga, se não fosse problema, eu não teria problema para arrumar emprego aqui, né? A maioria dos japoneses não tem uma experiência direta com pessoas negras. A imagem no país é proveniente da mídia, novelas, filmes famosos com descendência africana ou comediantes que fazem imitações estereotipadas. É uma imagem que não é corrigida e acaba influenciando a sociedade. O pessoal não sabe mesmo o que é negro. Aliás, negro é até uma definição tanto complicada, porque quando eu casei com a minha esposa, a mãe dela falou, ela deve ter percebido, porque ela deve ter olhado, a imagem dela de negro deveria ser os africanos, né? E quando ela me viu, ela falou, ele não é tão negro, ou seja, ela viu que deve ter percebido a questão da miscigenação, né? É porque nós brasileiros, claro, somos bem diferentes dos africanos, né? Bem misturados, né? Minha família, então, mais ainda, né? Acho que ninguém casou com uma pessoa da mesma etnia. Mas voltando aqui, né? Curiosidade. Isso aqui acho que é um fator interessante. Eu acho que não diria, nem sempre racismo, às vezes é curiosidade. Vamos ler aqui. Em janeiro de 2019, o engenheiro mecânico Stephen Stalin, desculpa, não sei a pronúncia, Stalin, né? De 25 anos, saiu dos Estados Unidos para tentar a vida no Japão. Sem falar o idioma, Stephen passou um ano em Tóquio, onde adquiriu experiência com os japoneses, e depois se mudou para o extremo sul do país para trabalhar no Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa. Stephen conta que teve mais experiências positivas do que negativas e que a interação com os japoneses geralmente ocorre através de curiosidade. A curiosidade, às vezes, a pessoa fica... Eu acho engraçado, às vezes. Eu ia buscar meu filho na creche, as crianças assim, eu perguntava, por que você é preto? Eu falava, eu nasci assim, né? Aí eles falavam, sou desse cara. Sou cara. É mesmo? Eu achava engraçado, é curiosidade para eles, porque o país, quer dizer, geralmente não tem gente de pele escura, para eles é uma curiosidade, né? E às vezes tinha gente que queria botar a mão no cabelo, perguntava se era permanente. Isso aí eu acho que é normal, porque eles não tem uma população grande de negros no Japão, né? Aí continuando aqui, sinto que as pessoas ficam mais interessadas em conversar comigo por causa da curiosidade. Elas fazem perguntas, querem saber sobre meu cabelo e minha cultura. Eu acho que é algo bom, pois elas estão aprendendo e assim conseguem dissolver os estereótipos. Explica. Eu acho que é bom mesmo, né? Os japoneses tendo contato com outras pessoas, eles vão ver que o mundo não é uma bolha chamada Japão, né? Tem um mundo enorme, eles podem aprender também conhecendo outras culturas, né? Acostumado a falar sobre si, Stephen conta que já passou por situações constrangedoras e que nem sempre a curiosidade é positiva. Há pessoas que passam dos limites e invadem a sua privacidade, tentam tocar em você sem pedir. Isso eu já ouvi muito, né? Conversando com um amigo negro, descobri que temos uma experiência parecida, a de ir a um banheiro público e ter um desconhecido tentando espiar você. Isso é um absurdo, né? Isso é desrespeitoso além dos limites. Crítica, é claro, né? Apesar dos inconvenientes, o afro-americano conta que a experiência no Japão tem sido positiva. Aqui eu não preciso me preocupar com a violência policial, mas nos Estados Unidos há sempre mais suporte, amigos americanos, a comunidade e a família. Se eu pegar o carro à noite nos Estados Unidos e sair de casa, eu posso chamar a atenção de policial. Aqui não me preocupo com isso, eu me sinto mais seguro. Eu também, eu dirigi aqui muitos anos, e até como taxista nunca tive problema com a polícia, né? Eles não incomodam a gente, né? A única vez que eu tive problema com a polícia, mas isso é por causa da comunidade brasileira, quando eu morei em Totiga, uma vez o policial me pediu a carteira de motorista, né? Eu não sei por que acontece isso, porque ou o cara deve ter achado que eu era brasileiro, o cara pediu minha carteira de motorista, mas, bom, eu ando sempre com meus documentos, então eu não temi, mostrei a carteira de motorista para ele, né? Foi até no dia que meu filho nasceu, eu ia para o hospital ver meu filho nascer, mas isso é outra história, né? Aí tem um outro caso, que eu acho que, tanto o caso desse americano como a jamaicana, eu acho que é um caso comum aqui para estrangeiro, ou seja, é o tipo de estrangeiro que vem para cada aula de inglês, ele é falante de língua inglesa, e no caso, o nosso caso é diferente, porque a gente veio, a maioria, quer dizer, brasileiro no caso, vem para trabalhar em fábrica, né? No caso, essa jamaicana veio como professora de inglês, né? Então a jamaicana Danielle Thomas, de 28 anos, chegou ao Japão em 2016 e foi trabalhar como professora de inglês. Então isso é um padrão muito comum de estrangeiro aqui, né? Em uma escola primária em Baraki, província a 82 km de Tóquio. Acostumada com as crianças japonesas, Danielle conta que passou por algumas experiências engraçadas, como a de um menino que disse para a mãe que a professora tem a cara marrom. Isso também é o que eu falei antes. A criança olha pra gente, por que você é preto? Porque eu nasci assim, né? Eu não tenho outra explicação, né? E outro garoto que chamava de professora marrom.
Isso aqui é uma coisa inocente de criança, né? Ou escutou dos pais, não sei, né? A curiosidade é algo presente em seu dia a dia no Japão. Estou sempre respondendo as mesmas perguntas sobre o meu país e principalmente sobre o meu cabelo. Opa, já 15 minutos. Eu canso, mas não me importo. Na Jamaica todo mundo era como eu e quando cheguei ao Japão eu também fiquei fascinada pelo cabelo dos japoneses. Eu também queria tocar neles, por isso eu entendo, brinca. Né? Vamos pro final lá. Então vamos lá, vou falar da brasileira, né? Adaptação difícil. A brasileira Lorena Eduarda Vital Cota Nakamura, de 28 anos, veio de Joaquim da Barra, em São Paulo, para o Japão há 2 anos, depois de vencer o medo de se mudar para o outro lado do mundo. E na época o meu marido ficou desempregado, então surgiu a ideia de ir ao Japão. Eu tinha muito medo, acreditava que os japoneses eram preconceituosos e temia pela minha filha, que tinha só 6 anos. Lorena se instalou com a família na província de Mie, na região central do Japão. A brasileira conta que começou a trabalhar em fábrica e se sentiu bem recebida, mas enfrentou uma adaptação difícil, principalmente por causa do idioma. Assim que cheguei, eu procurei um curso japonês, comecei a estudar, aprendi o hiragana e depois tive aulas particulares. Mas quanto mais eu estudava, menos eu aprendi. Essa língua é muito difícil para mim, tenho me esforçado para vencer as barreiras. Realmente, japonês é difícil. Lorena se tornou autônoma e abriu um salão de beleza em casa, especializado em tranças, dreads e alongamentos capilares. A brasileira conta que a filha Eliana, hoje com 8 anos, se adaptou bem na escola, mas passou por um episódio de bullying. Meus filhos, graças a Deus, nunca passaram por isso, né? Um japonês zombou do cabelo dela e logo fomos na escola resolver a situação. Hoje em dia são amigos e não houve mais nada. Todos os dias. Quando ela chega da escola, eu pergunto como foi com os colegas e com a professora. Estamos sempre acompanhando. Em relação ao racismo, Lorena diz que passou por poucas situações desconfortáveis, como a vez que estava em uma loja de usados e se aproximou de algumas crianças para se olhar no espelho. A mãe disse Abunai, quer dizer, perigoso, cuidado, né? E eu não entendi, pareceu que estava dizendo para as crianças que eu sou perigosa. E relembra, bom, esse tipo de coisa eu nunca passei aqui, né? Graças a Deus. E deve ser pelo local onde tem muito estrangeiro, não sei. Já deve ter uma outra história que não é o racismo em si, mas talvez a experiência com a comunidade local. De uma maneira geral, ela conta que a experiência no Japão tem sido positiva. Geralmente sou bem tratada e tenho gostado de morar aqui pela segurança e estabilidade. Fora o problema da língua, eu sinto falta do calor humano do Brasil. Aqui as pessoas são afastadas, cada um por si, e isso poderia me fazer querer voltar ao Brasil, mas o racismo não, diz. Isso aqui mais do que o racismo, acho que a questão da comunidade brasileira é muito triste, né? Eu ouço muito pessoa muito isolada, né? Agora vamos ver o sistema japonês, que é uma coisa que me chamou a atenção sobre o Samuel Lawrence. O nigeriano Samuel Lawrence, que está há mais de 15 anos no Japão e se aprofundou na sociedade e no sistema do país, acredita que é um racismo passivo-agressivo na sociedade japonesa, por ser algo que ocorre muitas vezes de maneira discreta. Exatamente, é o meu caso, né? A razão pela qual eu fiz aquele vídeo é porque eu tenho recebido essas respostas sutis há anos e anos, tenho visto as vagas para as quais eu estou qualificado. Só que naquele artigo lá, naquele anúncio, apareceu claramente que não aceita estrangeiro. Então acho que é isso que o Lawrence está se referindo, né? Até aqui, ó. Eu trabalhei em uma empresa japonesa há alguns anos e passei por uma situação bastante desconfortável de ver alguém bem menos capacitado e diferente do que eu se tornando meu chefe simplesmente por ser japonês. E eu conheço um caso semelhante a esse. É de um amigo negro, brasileiro, super qualificado, ele tem pós-doc, ele fala tantos idiomas quanto eu, acho que ele fala uns 7 ou 8, acho que ele fala até mais, né? Ele fez pós-doutorado na Alemanha, e ele tem mais de 10 anos de casa numa universidade de nome em Kyoto. E ele disse que tem todos os pré-requisitos para ser o Kyoju, que é o professor chefe de departamento, né? Eu não sei como é que fala em japonês. É o professor titular, né? Kyoju. Ele disse que muitos japoneses entram depois dele, não têm o tempo de casa, não têm as publicações e são promovidos antes deles. É exatamente o caso do Lawrence. Só que eu não tenho como saber se isso é simplesmente por ser estrangeiro ou ser negro. É a minha dúvida. Mas em relação ao estrangeiro, né? Então mostra que aqui não é uma sociedade de capacidade, de meritocracia. Simplesmente o cara consegue a vaga para ser japonês. Isso aqui, eu assino embaixo 100%. Eu já vi isso em muitos lugares também que eu trabalhei, que era mais capacitado do que os japoneses, e os japoneses iam sendo promovidos muito antes de mim. E, mesmo sem saber o trabalho bem, e vinham me perguntar o trabalho, né? A sensação é de que não importa o quão bom eu seja, né, no que eu faço, não posso crescer por ser estrangeiro ou por ser negro. Desabafo. Exatamente o meu caso e a razão pela qual eu fiz aquele vídeo lá. Tem gente que não entende, né? E o interessante é que quem falou aquilo de mim deve ser o pessoal que trabalha em fábrica, nunca tentou competir talvez no mercado de trabalho mais qualificado e fala aquilo, né? Então aqui o Lawrence mostra que o que eu estou falando é correto. E eu tenho outro amigo também brasileiro que passa pela mesma coisa, né?
Então fala que Samuel trabalha atualmente para uma empresa estrangeira que implementa tecnologia de inteligência artificial, ou seja, o cara teve que desistir de trabalhar em firma japonesa porque não dá oportunidade, foi para uma firma internacional, né? Então ele trabalha com essa coisa de campos de golfe e tênis. Depois de passar pelo sistema educacional do Japão e de se encaixar na sociedade como trabalhador, o nigeriano acredita que tem a missão de ajudar a educar os japoneses com relação aos negros. Ou seja, o cara estudou em escola japonesa, se adaptou ao sistema, mesmo assim ele não aceita, né? Gente, você não vai entrar no sistema, né? Já ouvi todo tipo de pergunta, até se tem ar-condicionado na Nigéria, né? Mas aqui ignorância de muita gente, né? Perguntando, a pessoa pensa que no Brasil a gente vive no meio da selva, né? Eu poderia ficar bravo, mas acredito que a minha missão é educar e apresentar informações corretas para qualquer um que esteja me perguntando. Quero que os japoneses saibam como é o meu país e a minha cultura. Depois de passar metade da vida no Japão, o nigeriano acredita que se adaptou por ter entrado no sistema e seguido uma carreira, mas nem por isso pensa em ficar para sempre no país. A diferença entre mim e um trabalhador japonês é que ele tem um passaporte japonês e, obviamente, não se parece como eu. Apenas isso. Eu estou aqui porque meus serviços estão sendo requisitados. Quando não forem mais, acredito que vou embora, diz. E é exatamente o que eu sinto. Totalmente qualificado, tão qualificado quanto o japonês, mas eu não consigo oportunidades aqui por não ser japonês. Muita gente não entende, né? Mas isso aí, eu queria só comentar isso aqui, né? Eu peço perdão se ficou muito longo, mas eu queria ler e comentar dentro do possível. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esquece de dar um like, de compartilhar o conteúdo, de assinar as notificações se você não assinou. Se você quiser abençoar meu trabalho, eu tenho conta no Patreon, onde eu tenho falado muito sobre aprendizado de idiomas. Se você está interessado em saber como eu estudo, vai lá no Patreon. E também no PayPal, minha conta é Gengotaku. Eu também estou no Instagram também como Gengotaku e no Twitter como Aula Japonês. Se você está interessado em aprender japonês, tem um curso japonês chamado Curso Japonês de Gengotaku. E é isso aí, obrigado por ter assistido, um abração, tchau, tchau.